Evangelho de Jesus que escreveu Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 21, nós vamos encontrar a história de Jairo e de uma mulher que tinha uma hemorragia de sangue. E nessas duas histórias, que acontecem no mesmo dia, quase que no mesmo horário, nós vamos ver a soberania de Cristo sobre a morte. Nós vamos ver o poder de Cristo sobre a morte. Nós vamos ver que Cristo é aquele que está acima de tudo e que tem vida e vida em abundância para nos dar. Nós vamos ver que Jesus está chegando na cidade e Jairo, que era o chefe da sinagoga, vem até Jesus, se prostra diante dele, o adora e roga que ele vá à sua casa, pois sua filha está enferma à beira da morte. Um detalhe interessante é que Jairo era chefe da sinagoga. Jairo era alguém que tinha um poder religioso, e judeu nenhum se prostrava diante de outro que não fosse Deus. Aqui a Bíblia já está nos mostrando e nos ensinando que mesmo Jairo sendo religioso, ele se prostra diante de Jesus e ali reconhece que Jesus é Deus. E ali reconhece que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é aquele que os profetas profetizaram que viria para salvar a humanidade. Jesus olha para Jairo, tem compaixão e vai com ele. Só que no meio do caminho, uma mulher que havia 12 anos que sofria de um fluxo de sangue, ouviu falar que Jesus estava na cidade. Vai até a presença de Jesus, porém, pela lei, ela não podia entrar no meio da sociedade. Pela lei, ela não podia ir até onde Jesus estava. Porém, quando ela soube que Jesus ali estava, ela olhou para a sua história. Ela olhou que já havia gastado tudo que ela tinha com a medicina. Ela olhou e viu que já havia gastado todos os seus bens, todos os seus recursos, e ninguém havia trago a cura para ela, e ninguém havia trago a solução para a vida dela. Ela olhou e disse: vou deixar de olhar para os homens e vou olhar para Jesus, porque eu sei que aquilo que os homens não fizeram, Jesus poderá fazer. Quando ela tem essa fé, quando ela tem essa convicção que ela vê a multidão, ela rompe a multidão, ela rompe os obstáculos. Nós temos que entender que para chegarmos à presença de Jesus, temos que enfrentar multidões, temos que enfrentar obstáculos, temos que enfrentar problemas, temos que enfrentar lutas, temos que enfrentar dificuldades, mas que se nós conseguirmos chegar na presença dele verdadeiramente, valerá a pena sim, porque quando ela rompe a multidão, quando ela rompe os obstáculos, que ela toca na veste de Jesus, no mesmo momento ela é curada. Sim, mas por que, Misael? Por conta da fé e da atitude dela. Pois Jesus para a multidão e diz: quem me tocou? Os discípulos olham para Jesus e dizem: Senhor, como você pergunta quem te tocou, se aqui está uma multidão, se aqui tem muita gente, todos estão te tocando. Mas Jesus olha e diz: alguém me tocou de uma forma diferente. Sabe qual é o detalhe disso? É que muitas pessoas podem estar buscando a Cristo, é que muitas pessoas podem estar até adorando a Cristo, mas estão adorando de uma forma comum, mas estão buscando de uma forma comum. Mas quando nós o buscamos verdadeiramente, dele sai poder, dele sai virtude, porque muitos tocaram em Cristo, mas somente aquela mulher recebeu a sua cura, recebeu poder e virtude vinda diretamente do Senhor, vinda diretamente de Cristo, sim. E na mesma hora ela diz: eu te toquei, Senhor, porque havia 12 anos que eu sofria de uma enfermidade e já tinha gastado tudo que eu tinha e não tinha conseguido a cura. Mas quando ouvi falar do Senhor, sabia que se pelo menos tocasse na tua veste seria curada. Na mesma hora Jesus olha para ela e diz: vai, a tua fé te salvou. Aprenda, não tenha medo, enfrente os obstáculos, enfrente as lutas para chegar à presença de Jesus, porque com fé ele atenderá a tua petição, porque se você pedir com fé, ele atenderá o teu clamor. Jesus continua indo para a casa de Jairo, só que vem algumas pessoas até Jairo e dizem: não incomodes mais o mestre, a tua filha morreu. Jairo olha para Jesus, Jesus olha para ele e diz: vamos continuar, a menina não morreu, ela apenas dorme. Jairo continua com Jesus, tendo fé que ele poderia fazer o milagre. Só que muitos começam a pensar no seu coração e dar risada. A própria Bíblia diz: ele acha que nós não conhecemos quando alguém está morto? Ele acha que nós não conhecemos quando a vida sai de alguém?
Mas o homem conhece a morte, porém Deus conhece a vida. Os homens conheciam a morte, mas Jesus conhecia a vida, pois ele é o autor da vida. Jairo continua com Jesus. Quando chegam na casa, Jesus diz: todo mundo sai, só fica Jairo, sua esposa e alguns discípulos que vêm comigo. Quando Jesus chega no quarto, a morte vê o ambiente mudar. Quando Jesus chega no quarto, a morte vê o ambiente se tornar diferenciado. Jesus olha para a moça e diz: Talita cumi, que significa Talita, levanta-te. Ou menina, levanta-te. Na mesma hora, a vida voltou para o corpo daquela menina. Ela foi ressuscitada e teve a sua vida restaurada. Entenda isso, não há impossíveis para o nosso Deus. Não há nada que Ele não possa fazer. Apenas deixe de buscar a solução para os teus problemas aqui na terra. Deixe de buscar a solução para os teus problemas aqui nos homens, mas comece a clamar com fé a pessoa certa. Jesus Cristo, o justo, o Filho de Deus, aquele que é, que era e que há de vir, e que tem poder para trazer vida e para nos abençoar. Que essa palavra possa ter falado com você e que Deus em Cristo te abençoe. Se essa palavra falou com você, curta o nosso vídeo, comente e se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe. Amém.